Fala, galera abençoada! Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família. Que bom que você já está aí ligadinho no nosso episódio dessa segunda-feira, né? Uma semana aí preparada para que você possa viver o extraordinário de Deus. Como de praxe, duas coisas. Comenta aí aonde é que você tá, deixa aí no chat, você viu que o chat já tá liberado. Comenta aí no chat aonde que você tá, qual é o bairro, qual é a cidade, qual é o estado, qual é o país. Tem uma galera lá dos States nos acompanhando aí toda segunda-feira. Que Deus abençoe vocês aí em nome de Jesus, né? O Paulo, a Gláucia, né? O Paulinho, a Nílvia. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Deus abençoe. Escreva aí, tá bom? Quem está com você, deixa o seu like, se inscreva no canal se não é inscrito, tá ok? E já pega aí, rapidamente, já pega esse link e envia aí para os amigos, envia no grupo da igreja, no grupo da família, envia no grupo da discórdia, avisa todo mundo, o Barucast está no ar. É isso aí, galera. Quero te agradecer, viu? Te agradecer por você estar aí nos acompanhando, cada episódio. Você vê aí que cada episódio Deus tem nos surpreendido, né? Com a sua multiforme graça de se manifestar, de se revelar, de nós sermos edificados. Você viu que na semana passada nós tivemos aí eu ministrei uma aula, né? Compartilhei aí uma aula. Se você não assistiu, assista, vai lá, vai ser benção demais, né? Você vai ser muito edificado. Nós compartilhamos ali alguns princípios, né? 4 princípios para você ter uma liderança eficaz e foi bênção demais, tá bom? Se você não se inscreveu, se inscreva aí no canal, tá ok? Deixa aí o seu like. Diogo, por que você manda a gente se inscrever, dar like? Porque é assim que o jogo acontece aqui na plataforma, né? Quando você deixa o seu like, quando você se inscreve, né? A plataforma ela entende que é um conteúdo relevante e aí ela vai espalhando, né? Para mais pessoas. Então seja aí esse evangelista virtual, né? Compartilha aí coisa boa, tá bom? Tem muita gente aí que compartilha só coisa que não presta, né? Compartilha coisa boa. Eu tenho certeza que você vai ser uma ferramenta de Deus para abençoar a vida de alguém. Você sabe que já tem alguns programas, né, alguns episódios que eu tenho aqui compartilhado alguns materiais, né? E hoje eu trouxe esse aqui, ó, para te indicar. Esse aqui é um dicionário, né? O dicionário bíblico Wycliffe, extraordinário. É um abrangente dicionário bíblico disponível para estudantes, eruditos e leigos. É muito fácil de você manusear, muito fácil de você encontrar aí as palavras, né? Vai te dar aí um conhecimento, né? Vai te dar aí informações assim que vão contribuir para o desenvolvimento aí dos seus esboços, do seu estudo, da sua compreensão. Extraordinário. Muitos tópicos incluem bibliografia para pesquisa adicional, mais de 900 fotos, mapas, gráficos, esboços ilustram texto. Então é extraordinário. Eu uso, né? Eu uso isso aqui. Eu já tive outros dicionários, mas esse aqui é o que eu mais me sinto à vontade, mais me identifico, né? O convidado de hoje disse também que usa isso aqui como como um recurso. Então, você que é um estudante das Sagradas Escrituras, você precisa ter um material desse aqui que vai enriquecer muito, muito, muito o seu estudo, tá bom? Então tá aí a dica dessa semana, dicionário bíblico Wycliffe, tá ok? Hoje, irmãos, vai ser top. Se você ainda não compartilhou esse link, compartilha, chame, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto extraordinário e talvez seja a raiz da questão, o X da questão, né? Hoje nós vamos falar sobre paternidade, irmão, e vai ser bênção. Prepare o seu coração, né? Aqueça o seu coração, abra o seu coração, porque Deus vai ministrar aos nossos corações através desse princípio e talvez seja, não sei, mas será que a salvação não seja o tema central da Bíblia Sagrada? Mas a gente vai encontrar na salvação a paternidade ali também, né? Então hoje eu estou aqui com meu amigo pastor Guto,
Pastor, seja bem-vindo, em nome de Jesus. É uma alegria recebê-lo. Obrigado. Pastor, marido da Patrícia. Pastora Patrícia, Deus abençoe, em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Obrigado, pastor Diogo. Obrigado aí pelo convite. Muito honrado de ter recebido o convite do senhor, tá bom? Receba também um abraço da minha família, da Patrícia, dos filhos. Amém. Muito honrado. Um casal, né? Isso, um casal de filhos extremamente inteligentes, agradáveis e alegres por onde passa. Que benção, que benção. Pastor Guto, cuiabano? Cuiabano, puro de origem. Tchau, por Deus. Cuiabano, puro de origem. Nascido e criado nessa terra querida. Sou cuiabano também, então hoje nós só faltou o chá com bolo aqui para nós. Chá com bolo, uma farofa de banana, isso aí. E como que foi esse encontro com o evangelho? Já é um lar cristão? Não, eu cresci em um ambiente em que presenciava algumas reuniões cristãs, né? Sim. O meu avô e minha avó eram cristãos, né? E meu avô falecido, a minha avó ainda é viva, mas o tempo em que eu convivi na casa deles, né? Aqui no bairro Santa Isabel, que é um bairro aqui de Cuiabá, então por muitas vezes eu via os cultos sendo realizados ali, nos cultos nos lares, né? Sim. Mas ainda assim, algumas coisas não me possibilitou de ter o encontro com Jesus ainda na minha infância. Mas ali, com 19 anos de idade, me lembrei de algumas mensagens do vovô e principalmente uma de que ele gostava de falar sempre. Olha, entra pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à maldição e à morte eterna. Então, lembrei-me da porta estreita e entrei por ela. Essa palavra enraizou no coração. No coração, E aí, desde os 19 anos, hoje já com 38 anos de idade. Rapaz, com carinha de 20 anos. Isso aí. 38 anos de idade e já 19 anos, né? Servindo ao Senhor. Olha só que top. E já com a já estava casado com a pastora Patrícia? Não, eu casei com ela, casei com 21 anos. Já era convertido, já? Já convertido. Na verdade, assim, o que aconteceu foi algo interessante, que quando eu fui, namorávamos e ela foi junto também. Então, olha só. Nós aceitamos a Jesus juntos, batizamos juntos, né? E aí trilhamos essa trajetória aí, até os dias de hoje e o porvir. Né? Até Jesus voltar. É isso aí. Que benção, que benção. Pastor, eu tava, acho que foi na semana retrasada, chegando em casa, e a minha esposa tava perguntando sobre os convidados, né? Aí o meu filho, o Caíto, ele falou assim, pai, o senhor podia convidar aquele pastor, eu esqueci o nome dele, mas aquele pastor... Aí ele tentou, né, falar assim, ele não quis falar, ficou meio confuso entre igreja e tal, falou assim, não, é que o pastor lá, amigo do pastor Osiel, falou assim, o pastor Guto, ele é o pastor Guto, eu podia convidar o pastor Guto. Olha só. Eu falei assim, não, já tá na lista e nós vamos falar aí sobre esse assunto, sobre esse tema, né? Esse, talvez muito mais além do que um tema, um princípio, né? Sim. Que, como a gente estava conversando aqui antes, né? É o X da questão. Se a gente cavucar, a gente vai encontrar a raiz, né, de todo e qualquer problema na paternidade. Exatamente. Antes disso, queria que o senhor falasse um pouquinho dessa camiseta. Então, isso aqui é algo que eu e a minha esposa, né, idealizamos, de falar sobre paternidade indistintamente. Seja Entendi. em empresa, igreja, rua, praça, debaixo de um pé de mangueira, num posto de gasolina, independente. Onde tiver pessoas que queiram ouvir um pouco sobre, nós temos nos colocado à disposição de falar sobre isso de uma forma simples, leve, mas muito libertadora. Né? Entendi. Então, isso aqui nada mais é do que para simbolizar a nossa aliança, né? O arco da aliança. Nas escritas aqui do pai, tudo remete à família, porque remete a cajado, remete à vara, à orientação, remete ao gerar de uma mulher, remete a uma criança. E aqui
usando das iniciais, né, da palavra pai, proclamar, apacentar e influenciar. Que extraordinário. Que é o papel, eu entendo que é o... eu consegui aí dentro dos entendimentos e da própria... Eu entendo que a revelação de Deus, a inspiração vem dele e somos simplesmente aqueles que abrem a boca segundo aquilo que ele mesmo inspira, né? Sim. E quando eu falei, o que eu posso fazer com essas iniciais aqui? E aí, de Sim. fato, existe a proclamação, né? Existe o apacentar dentro de casa, Sim. né? Eu fui alvo, quando aceitei a Jesus Cristo, eu fui alvo de uma proclamação. Alguém proclamou a Cristo para mim. Olha que extraordinário. Do mesmo modo que alguém precisou me apacentar, para que hoje eu pudesse influenciar. Então, são degraus que passamos, que precisamos passar para entender isso. Então, eu peguei essas iniciais e coloquei, organizei essas palavras aí que resumem bem o projeto. Sim. Então, eu sou idealizador, sou pastor na Comunidade Nova, né? Sim. Deixo aqui um abraço ao pastor Oziel, ao pastor Lucilene. Estamos juntos aí nesse pastor Leslie, pastora Carla e todos os irmãos e membros da nossa comunidade. Sim. Né? Mas estamos juntos aí num objetivo de falar de valores, de raízes, de princípios, de família, né? Sim, uma verdadeira restauração, né? Do real sentido de família dentro da nossa sociedade. Glória a Deus. Que tem sido cada vez mais ameaçada, né? Com certeza. Por valores completamente deturpados, né? Quantos projetos aí não tramitam, né, no Congresso Nacional contra a família. Exatamente. Né? E muitos são os atores que o próprio inimigo das nossas vidas, né, levanta, comissiona para isso. A mídia. A mídia, né? Então são muitos atores. Atores, quando eu digo os representantes, né? Sim. Então, existem representantes malignos em todas as esferas. Sim. Né? E isso é um assunto que acaba que... E ele comumente levanta autoridades. E hoje se levantou aí também uma leva de uma galera chamada influenciadores, né? Exatamente. Que de boa influência não tem nada. Exatamente. Na verdade, são os más influenciadores e que ameaçam aí a integridade, a inocência das nossas crianças, né? Exatamente. É uma tara nas nossas crianças, né? Exatamente. É porque eu quando a minha filha nasceu, a Elisa nasceu, eu estava indo do hospital para minha casa, ainda morava em Porto Velho, Rondônia. Moramos um tempo lá, eu fui a trabalho e tal. E foi um lugar onde Deus nos levou para aprender muita coisa, para que pudesse nos moldarem muito, eu e a minha esposa. E indo para casa, Deus disse ao meu coração, o Espírito Santo disse ao meu coração, olha, eu estou entregando na sua mão e na mão da sua esposa um livro em branco. Uau! Ajude esta mocinha a escrever a sua história. Aí, quando eu olhava para a minha Elisa, olhava para o livro em branco. Ou seja, o que eu estou escrevendo? Ou seja, só que eu fui um daqueles que tive. E mesmo tentando acertar, a gente erra. Mas eu tive essa consciência. Agora, quantos pais, quantos tutores, quantas pessoas não têm essa consciência? E escrevem, e permitem escrever tantas coisas horrendas, tantas coisas ruins na vida da criança. E a criança, eu sempre digo que a própria palavra de Deus diz, o próprio Cristo dizendo, olha, deixai-me vir a mim os pequeninos, Sim. porque dos tais é o reino dos céus. Na minha concepção, no meu entender, as portas do céu para a criança não tem chave. Uau. Ela entra e sai a hora que ela bem entende. Ela transita ali. Então, essa sede pelas nossas crianças, é essa inocência que a própria Bíblia diz que se a gente não voltar e ser como criança, ou seja, é a pureza, né? Sim. Esse acesso ao eterno, eles têm a qualquer tempo. Se você for olhar, se o senhor na nossa comunidade idealizarmos um evento, Sim. um coral, irmão, a criança traz até o bisavô, se for vivo, para vê-la cantar no coral. Sim. Ou seja, ela tem essa capacidade, ela tem esse poder. Isso é verdade.
Então ela é atacada o tempo todo, né? E já no livro de Augusto Cury, ele diz assim, que tudo aquilo que a gente vê ou ouve e não utilizamos vira lixo. Ou seja, tudo aquilo que a criança hoje absorve e ela não a utiliza e é natural que não a utilize com tanto que ela absorve, vai virar Sim, lixo. Vai virar lixo na cabeça. Então é entendi, lixo emocional, entendi. Eu tava assistindo, eu vi em algum lugar uma reportagem sobre um camarada que ele abusava de crianças e ele assediava crianças e tudo mais. Aí fizeram algumas perguntas para ele, como que ele escolhia essas crianças, né? Ele ia certo. nos parques, ele ia em alguns lugares, como que ele escolhia essas crianças. Ele fala que ele observava os pais que eu falo, o pai. Sim, Então, se ele identificasse que o pai fosse uma ameaça para então ele não atacaria aquela criança. sim, Mas quando ele olhasse para o pai e ele percebesse que existia um cuidado, existia ali uma proteção, sim. ele estava ligado ali no que estava acontecendo, então ele já descartava ali aquela criança. Mas um pai que não ele percebesse que não oferecia para ele nenhum risco, nenhuma ameaça, então ele já fazia daquela criança ali uma presa. Talvez essa seja uma um dos ofícios da paternidade. Sim, com certeza. E dentre o ofício, um dos ofícios principais está a instrução, está o acolher, está o levantar quando cai, está o proteger em situações de perigo. E comumente hoje nós vemos pais, né? E aí você ouve muito uma fala infeliz de alguns pais. Pai, eu digo na pessoa do homem. Sim, Diz à sua esposa: a culpa dessa criança estar assim é sua. Mentira, não é dela, é do pai. Se tem ó, alguém culpado da desinformação, da instabilidade emocional, da desestrutura, não é da mulher, é do homem. Então, assim, você vê em casas que gritam aí, em lugares, né? Ah, a culpa dessa menina, a culpa desse menino estar assim é sua. É você que faz. Não, senhor. A culpa é sua, ô companheiro. Porque cabe a você instruir. Cabe a você dizer o não quando precisa, cabe a você levantar quando precisa, cabe a você abraçar quando precisa abraçar, né? E a gente vê hoje, com o advento do digital, né? E de tantas outras coisas que uma criança pode acessar, coisas que o senhor, fomos acessar recentemente, né? exato. E hoje crianças acessam desde muito pequeno, Sim. né? Então, Sem assim, nenhuma sem dificuldade, uma né? dificuldade. Então, quando você terceiriza a sua autoridade, então, quando você terceiriza a sua educação, então, mas os seus filhos, Guto, pastor Guto, não acessam, não assistem, não ouvem, não brincam? Claro, fazem tudo isso. Mas eu não terceirizei a educação deles para o celular. Eu não terceirizei a educação deles à televisão. Eu não terceirizei a educação deles, os princípios, a um ambiente escolar. Eu não terceirizei. Esse papel não é de um amigo. Esse papel é meu. Esse papel é da minha esposa. Então, não terceirizei. E hoje muitos pais terceirizam. Sim, Terceirizam esse papel. E o diabo sabe que se tem alguém capaz de garantir vida longa a um filho, é o pai e a mãe. A Bíblia vai dizer: honra o teu pai e a tua mãe para que os sim, teus dias sejam prolongados na terra. Ou seja, se eu não tenho a quem honrar, se eu não tenho uma referência, meu dia é curto. Os meus dias são curtos. Aí você vai aham, ver a quantidade de meninas, de rapazes que perdem suas vidas num trânsito movido de embriaguez, saindo de uma festa, em relacionamentos incertos. Então você vai percebendo que o problema ele não nasce agora. sim, Muitos adultos dizem: a nossa geração está perdida. Mentira. Para que essa geração se perdesse, nós sim, nos perdemos primeiro. sim, Entendeu? Quem está dizendo isso se perdeu antes dessa geração. Entendeu? sim, Então não se atentou
a esse problema, né? Ao empoderar, ao conquistar, né? Nada impede de empoderar, de conquistar. Sim. Só que eu sempre costumo dizer o seguinte, o Caíto, quando ele foi fazer menção ao meu nome, como ele chamou o senhor? Pai. Pai. Ele não chamou Diogo Freire, ele não chamou Pastor. pastor. Se o senhor fosse o general do Estado-Maior do Exército, ele não seria me chamar disso, ô general, pai. Ou seja, da porta para dentro de uma casa, de um lar, não se entra outra pessoa que não seja pai e mãe. Independente da posição que eu ocupe, do cargo, da função, de quanto respeito eu tenho na sociedade. Ali dentro, na ligação do telefone, na cartinha da escola, no presentinho de aniversário papai, eu te amo, mamãe, eu te amo. Filho, eu te amo. Não tem lá o médico, o doutor, o advogado, O delegado, PhD, o PhD, o gerente da loja, presidente da o convenção, não tem nada não disso. tem nada disso. É pai e mãe. Uau. E é essas pessoas que nós, filhos, esperamos entrar dentro de casa. Entendeu? Uau. Então a gente percebe essa raiz como foi uma trama, né? Como foi um processo destrutivo, né? Que não é algo que nasceu ontem, começou ontem. Não. Como não. o senhor disse, é um acúmulo de desprezo Exatamente. para que se chegasse a algo. Certa vez eu estava conversando com um amigo e eu disse assim para ele, coisa que eu percebi. Porque a gente vai aprendendo, né, depois que a gente se torna pai. Sim. Assim, existe até esse ditado, né, que a gente só aprende a ser filho quando se torna pai. E a gente só aprende a ser pai quando se torna avô. Isso aí. Mas Jesus pode nos ensinar e quebrar esse ciclo aí. Então, vamos aprender a ser pai agora. Inclusive, tem até algo que eu quero falar sobre aquilo que a gente estava falando antes. Mas eu disse assim, quando os nossos filhos nascem, eles já têm o nosso coração. Sim. Já era. Nosso coração é deles. A gente mata por eles, Sim. né? Sacrifica por eles. Só que nós não temos ainda o coração deles. E o coração deles precisa ser conquistado. E às vezes falta a gente compreender isso, né? Sim. A gente conquistar ali a confiança, porque Deus é pai, e o senhor vai falar sobre isso, mas Satanás é pai também, né? Sim. A Bíblia chama ele de pai da mentira. Da mentira. Então, ou seja... Ele gerou algo, né? A paternidade dele será baseada em um fundamento mentiroso. Exato. E é por isso que talvez é aí que Satanás entra, nessa orfandade, ou seja, nessa ausência do pai, para que ele possa apresentar a sua mentira e aí começar esse processo de destruição. Sim. Né? Sim. Então, e às vezes o pai ele não consegue encontrar esse caminho para acessar o coração do filho. Sim. Tem algo que eu digo, né, quando posso ministrar, ou como hoje, aqui estamos nesse bate-papo, que eu tenho certeza que vai edificar a vida de muita gente. Eu creio nisso. Vai abrir o entendimento de muitos pais, de muitas famílias. Trazer cura, despertamento para saber se precisa rever a rota, né? E eu sempre digo o seguinte, como é que eu quero ser amigo de um adolescente? Como é que eu quero ser amigo de um jovem se eu não quis ser amigo dele quando criança? Uau. Como é que eu quero me preocupar agora com as suas emoções, ele já estando velho, sendo que quando ele foi humilhado porque não sabia fazer a letra A direitinho na escola, eu não dei a devida atenção para ele. Colocando que como as contas, a Energisa, fazendo aqui falando um pouquinho da rede de distribuição elétrica, mas quando chega a fatura para você pagar, a bandeira agora não é mais verde, agora tá laranja, tá vermelho, o negócio ficou mais sério. Então, ou seja, aquele meu arcabouço de preocupações, eu agiganto ele diante do meu filho, mas para ele não tem a dimensão disso que eu estou falando. Para ele, o trauma dele, o problema dele agora, nesse exato momento, é porque todos na sala conseguem fazer o A, E, I, O, U e ele não consegue.
E eu agora preciso ajudar ele a fazer o eu. Uau. Não para se mostrar melhor do que o outro, não. É para que ele saiba que ele tem capacidade, que ele tem um pai que está do lado dele. Ou seja, para ele, aquele problema é grave, é sério, precisa ser resolvido. Ou seja, então eu não construo uma amizade na infância, na pré-adolescência, e agora que ele já consegue encontrar em outras fontes aconselhamento, amizade, revelar segredos, como é que eu vou acessar agora? Entendeu? Então, a resposta no seu inconsciente, a resposta que ele dá para o seu próprio corpo é, espera lá, durante todo o tempo... Eu estive aqui. Estive aqui, a porta do quarto sempre esteve aberta para o senhor acessar, para a senhora acessar. Agora que eu resolvi trancar. Agora que eu resolvi trancar, você quer que ela se abra, né? Que eu exponha. Ou seja, é sério, o negócio é sério. E começa de pequenininho mesmo. De pequenininho mesmo. É que quando já chegou na adolescência, na juventude, esse guri se perdeu. Não. Não. Eu perdi ele lá atrás. Exato. E assim, a gente vai correlacionando essa questão da paternidade e eu sempre digo o seguinte, o diabo, ele trabalha sobre 2 objetivos principais na minha concepção, tá? Na minha visão, na minha humilde visão, né? O diabo, ele trabalha para destruir 2 coisas, nome e autoridade. Uau. Esse, para mim, é os principais objetivos dele. O Caíto, vou dar um exemplo prático do que eu estou acabando de falar aqui. O senhor já me tinha na lista para trazer, para estar aqui junto hoje. Sim. Só que o Caíto, ele talvez o lembrou, ou antecipou, ou assim, de alguma forma ele lembrou do meu nome, certo? O Caíto, o nome do Caíto foi uma chave. Sim. Todo nome é uma chave. Todo nome é uma chave. Quem abriu a porta para me conversar com o Lennon agora aqui? Diogo. Sim. Ou seja, o diabo trabalha para destruir nome e autoridade. Por quê? Simples. Antes Lúcifer, agora Satanás. Uau. Antes alguém com muita autoridade, agora sem nenhum governo celestial. E você vai observar que ele trabalha 24 horas por dia para destruir nome e autoridade. Nome e autoridade. Nome e autoridade. Nome e autoridade. O tempo todo ele trabalha para isso. Isso é extraordinário porque Jesus diz em meu nome. Tem poder, tem autoridade no meu nome. No meu nome. Expulsarás demônios. Em meu nome curará os enfermos. É no meu nome. Você vai lá em algum lugar assim, rapaz, mas é difícil, já foi. Não, vai lá, fala que você veio aqui, o Guto me falou pra... Acabou. Ou o senhor viveu agora há pouco tempo aí, ainda está aí nesse período de neném, né, de criancinha nova em casa. O senhor com certeza viveu várias experiências de pessoas que abriram portas para ti. Sim. Fala que eu te indiquei para consultar ou para acessar determinado lugar. Sim. Entendeu? Então o nome ele abre portas. Conecta. Então o diabo trabalha para quê? Para destruir esse nome, para destruir essa autoridade, porque sem nome e sem autoridade o domínio é certo. Eu consigo dominar. Não tem identidade, não tem referência, não tenho estrutura, não tenho capacidade. Então, para mim qualquer receita me serve, entendeu? Entendi. E esse trabalhar dele é desde o ventre. Não é quando nasce. Não é quando nasce. É desde o ventre. É desde o ventre. Quantas são as crianças que, de algum modo, quando a mãe já foi levar o resultado, né, falou, olha, eu estou gestante. Quantos pais já o abraçaram, né, ficaram felizes, mas quanto demonstraram no semblante dizendo, a partir de hoje eu não estou mais contigo. Eu não projetei isso para mim. A rejeição já foi estabelecida. Ali, naquele momento. Aquela carga de emoções que aquela mãe está vivendo, se tem um cordão ligado, vai passar para quem? Exato.
Entende? Então você vai vendo o arquitetar mesmo. Sim, a desconfiguração maligna, né? Exatamente. Exatamente. Uau. Quando nós falamos sobre paternidade, pastor, estamos falando do quê? Eu lembro que os discípulos chegam para Jesus e talvez por um judeu, né? Uma pergunta meio que assim, sem cabimento. Mas um dos discípulos vai dizer: Senhor, nos ensina a orar. Como assim, né? Um judeu. Mas Jesus vai dizer, vai começar a oração, Pai Nosso. E ele já expressa, né, a primeira palavra, Sim. Pai. Então, quando nós falamos sobre paternidade, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de bondade, né? E a própria Bíblia vai dizer isso. Jesus, você é bom. Bom é o meu Pai. Ele é bom. Ele é bom. Uau. Né? Então, o Pai, ele representa a bondade, o cuidado, a instrução, a palavra firme. Certa vez em um dos versículos de Provérbios, diz que o filho precisa ouvir, se apegar, né? Não se esquecer, na verdade, da lei da sua mãe e sempre se lembrar ali da instrução do seu pai. E aí eu fui perguntar a Deus, mas que lei é essa da mãe? Porque a instrução já estava clara na minha cabeça, né? Sim. Porque a instrução é o instruir, é o direcionar, é o dar caminhos, é nortear. E aí eu vi minha esposa beijando o Henrique. Henrique estava ali com seus 2 anos e pouco. E ela beijando o Henrique, cheirando o pescoço dele, cheirando o ouvidinho dele, passando a mão no cabelo do Henrique. E aí o Espírito Santo disse, essa é a lei da mãe. Uau. É o cheiro, é o aconchego, é o abraço, é o sorriso, é o carinho, é o cafuné, é o dengo. É o dengo. Se o senhor quiser hoje fazer uma contabilidade de quanto cheiro a pastora Valquíria deu na sua nova neném, você não vai conseguir contar. Né? Então, essa lei, ela precisa ser expressa, a ponto de que o próprio Deus diz, pode até ser que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti. Ou seja, pode ser que você é alguém que tem o dom de expressar esse amor grandioso. Não expresse. Eu não vou me esquecer de expressar, não vou esquecer de você. E a instrução é exatamente, na figura do pai, é exatamente essa palavra que direciona, que alerta, que fala não é agora, que não é daqui a pouco. É essa voz que acalma, que traz segurança. E aí, abrindo um parêntese rapidinho aqui, e aí você vê onde muitas crianças, muitos seres humanos, vamos lá, imagine a cena. Estamos eu e aqui o senhor. Somos 2 crianças, certo? Sim. E estamos aqui, em nosso ambiente aqui, brincando. Entra uma pessoa que é adulta, um homem na figura de um homem, que a figura do homem automaticamente ela se refere à figura paterna. Sim. A figura... Tanto é que, de novo, na oração do Pai Nosso, sim, o nosso Senhor Jesus Cristo não inicia a oração Mãe Nossa que estás no céu. Não. Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu. Ou seja, essa figura do homem, o que 2 crianças aqui esperam? Por exemplo, nós como 2 crianças esperamos, chegou um pote de sorvete, um abraço, um brinquedo novo, uma conversa legal. Um presente? Um presente, uma canção, vamos escutar. Não, aí de repente entra essa pessoa e essa pessoa se senta do lado e toca os seus órgãos genitais. Essa pessoa que chegou agora tira a roupa dessa criança e abusa dela. Imagina o que está sendo provocado na cabeça, na estrutura emocional desse ser humano. Ou seja, em todo o meu DNA
em todo o meu DNA, essa figura para mim não é essa. Não é isso que eu esperava. Só que foi isso que ele recebeu. Entendeu? Então, ou seja, o que eu quero dizer? Em muitos lares, em muitos ambientes, aquele que era para abraçar, abusou. Aquele que era para confortar, trouxe humilhação. Aquele que era para acolher, espancou. Aquele que era para trazer uma palavra de refrigério, foi quem foi ausente. Aquele que era para compartilhar das conquistas, foi quem mentiu o tempo todo. Ou seja, e aí são esses impactos que essa pessoa vai vivendo. E é essa construção, é naquele livro em branco que está sendo escrito cada página dessa. Não era para estar registrado isso, mas eu tive algumas experiências sobre alguns trabalhos, né, feitos com crianças, com adolescentes, nesses projetos evangelísticos, e a gente vê em algumas crianças, em alguns casos, depois a gente vai ver depois desse ambiente, né, a dificuldade que algumas crianças, elas esboçavam de se referir a Deus como pai. Exato. Então, talvez ela até entendia a linguagem Deus, Sim. mas pai, você sentia assim meio que um desconforto. Aí você vai procurar saber o porquê. Exatamente. E você vai compreender. Exatamente. Porque como é que pode uma frieza, né, pastor? Deus que é bom, que é amor, eu chamar de pai, mas a minha referência de pai que não é referência? legal. Que referência eu tive? Então você percebe uma frieza e um distanciamento. Sim. Né, dessa pessoa. Sim. Né? Dessa pessoa exatamente por conta dessa... A gente não projeta para que sejamos iguais. Sim. Mas você precisa de uma referência. Sim. Você precisa olhar para uma pessoa, olhar para uma... até sempre eu digo que o comparar é nocivo. O comparar é nocivo. Por quê? A depender da comparação que eu faço, eu me remeto numa posição de inferioridade. Por exemplo, Uau. eu me comparo a... Vou falar assim, vou falar de finanças, né? Uhum. Vamos lá. Eu me comparo a... deixa eu ver aqui. É uma figura do meio nosso. Eu vou me comparar a um grande produtor de grãos. Me comparar a ele. Se eu me comparar a ele, automaticamente eu vou me colocar... Poxa, eu sou nada perto desse cara, né? Só que se você olhar de uma outra forma, o contexto que ele vive é outro. O seu ciclo de amizade é outro. Sim. O que ele conseguiu agregar na sua vida, seja ele de uma origem ou não, mas ele está num patamar diferente que você. E aí você se compara, você, de fato, a minha vida é essa aqui mesmo, tem que seguir isso aqui e me conformar. Agora, não. Eu posso olhar para ele como uma referência. Sim. Eu posso querer conhecer a história dele. Sim. Aí é totalmente diferente. Agora Sim. não, estou buscando uma referência. E não é diferente na nossa vida, na sociedade, entre família. Eu Sim. preciso de uma referência. Eu preciso de um norte para mim. Sim. Entendeu? Eu preciso disso. Aí a pessoa, talvez você que está aí nos acompanhando, possa dizer assim, pastor Guto, mas eu não tive um pai. Não tive um pai. Não tive o pai porque não teve mesmo. Sim. Por algum motivo, talvez a sua mãe, seus pais se separaram e você, né? Sim. Ou talvez você não teve a figura desse pai. Você teve a presença de um pai que não exercia a paternidade. Sim. Que ao invés de amar, judiava, ao invés de proteger, espancava, ao invés de abraçar, né? E tudo. Sim. Aí. E agora, o que eu faço? Depois de grande, e agora? Se eu não tive uma referência, porque, né? Eu sempre ouço dizer que ninguém pode dar aquilo que não tem, né? Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou
como é que eu vou ser, como é que eu vou dar, como é que eu vou... Porque existe o bloqueio, Sim, né? Então, toda ação, ela tem um porquê. sim. E se você for olhar para ela e falar assim, poxa, você vai entender como que foi sua criação, relacionamento com o pai, fala assim, então eu entendo o seu comportamento. Aí, essa pessoa, pastor, tem que ter uma conversa de filho para filho. Como? Uau, uma conversa de filho para filho. Então, essa pessoa precisa conversar com Jesus Cristo. Uau. Aí é uma conversa de filho. Se você está com dificuldade de você chegar a um pai, você chegar a Deus. Porque, pô, foi pancada a minha vida, entendeu? Sim. Eu não tive mesa dentro de casa, que é algo que ministra muito ao meu coração. Eu tenho certeza que, com Sim. certeza, o senhor frequentemente fala sobre tempo de mesa, sobre Sim. mesa, né? Certa vez eu estava no Paraguai e eu vi uma mesa linda, linda, linda. 52 mil reais era a mesa. Uau. Tava lá. E aí, naquele momento que eu vi aquela mesa, Deus falou no meu coração, ó, tem muitas casas que têm mesas com esse valor e até mais caras, mas estão vazias. Ninguém se assenta em volta dela. Uau. Então, São um objeto que tem preço, mas não tem o valor. Não tem valor. Porque não tem propósito. O valor está no propósito. Exato. É como casas que possuem paredes, quartos, salas, banheiro, com luxo ou sem luxo, são casas. Só que não é um lar. Uau. Porque casa é diferente de lar. Casa é estrutura, Sim. é a edificação, né? Agora, lar é diferente. É comunhão. Lar é comunhão, é sentimento, é conversa, é sorriso, é olho no olho. Compreensão. Compreensão. É cheiro. É cheiro, né? Então, assim, para essa pessoa que nos ouve, você precisa conversar ou ter uma conversa de filho para filho. Uau. Até porque o próprio Jesus diz: vinde benditos do meu Pai. Uau. Até porque Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim que sou filho. Uau. Que fui filho obediente até a morte, morte de cruz, e vim resolver um problema de um filho desobediente. Então é necessário uma conversa de filho para filho. Uau. E não tem como essa conversa de filho para filho acontecer se eu não contar para ele tudo. Não tem como. Essa mudança, essa transformação. Como assim contar essa tudo? Ruptura. Ainda que seja os segredos mais sórdidos e sujos, conte a ele tudo. Uau. Conte a ele tudo. Põe pra fora. Põe pra fora. Põe pra fora. Uma conversa é a conversa do entra para o teu quarto, fecha a porta e conta tudo para ele. Derrama. Então é uma conversa de filho para filho. Uau. Então quando a gente tem esse tempo, né? Essa conversa, esse diálogo, então aí eu entendo que possa eu vejo, né? Surgindo essa possibilidade de eu ser o pai que eu nunca tive. Exatamente. Porque agora o filho vai lhe apresentar o pai. Uau. O pai que ele mesmo disse que quando foram dizer a ele que ele era bom, ele disse, não, bom é o meu pai. Eu posso lhe apresentar um pai que é acima da média, né? Acima de fora qualquer... da curva. Fora da curva. Tanto Uau. é que esse pai, a gente dizia, é algo que eu acho muito bacana, eu estava num lugar, eu fotografando o céu, e aí a Bíblia diz que o nosso Senhor, nosso Deus, ele habita no terceiro céu. Se a gente vê esse céu azul, aí tem o céu das galáxias, aí Sim. ele está no nível Lá. acima, né? E aí você vai distanciando, né, a Terra, você vai distanciando a Terra e você vai vendo a sua posição como ser humano na Terra e você vai distanciando. Cara, você não é nada. É o que a Bíblia mesmo diz, que nós somos como gota dentro de um balde, né?
Só que como pode eu ser uma gota dentro de um balde e ele me amar tanto assim? Né? Como pode? Porque aí ele mesmo vai dizer que ele entregou o seu filho. O seu único filho. O seu único filho, o filho unigênito. Para que viesse morrer, para que viesse padecer, sentir as dores, sentir o sofrimento, para que a gente pudesse novamente acessar a ele. Né? Uau. Quando nós vemos assim algumas... Eu estava até falando ontem no nosso culto de mentoria que Deus ele não foi interesse de Deus ocultar absolutamente nada da história dos grandes homens. Sim. Seja positivo ou negativo. Tá tudo aí. Os acertos de Davi tá aí, os erros de Davi tá aí. Os acertos de Moisés estão aí, os erros de Moisés estão aí. Então tá tudo aí. E assim é na nossa história também, né? Sim, claro. Então, o livro tá aí. O livro tá aí, né? O livro tá aí. Com acertos, ora conturbado. Exato. E foi o que eu tava... Então nós estávamos falando sobre isso, sobre alguns princípios. Por quê? Porque não é porque alguns usaram dos princípios de maneira equivocada, tendenciosa, gananciosa, que esses princípios eles perderam valor. Por exemplo, não é porque alguém decidiu se enriquecer com dízimos e ofertas que o poder desse princípio perdeu valor. Perdeu valor. Não é porque alguém, ao invés de discipular, resolveu manipular que esse princípio do discipulado perdeu valor. Sim. Né? E princípio é princípio. E princípio é princípio. E no primeiro episódio com o pastor Osiel, a gente estava falando sobre o sistema religioso, né? O sistema da religiosidade que se instaurou. E nós chegamos a esse ponto, porque se o sistema religioso ele só pode funcionar através da manipulação, o reino já é diferente. Por quê? Porque reino é de filho. Exato. Reino é paternidade. Reino é isso que o senhor acabou de dizer, é mesa. Por isso que a primeira coisa que nós vamos encontrar é uma mesa, é uma casa, é uma morada, é uma família. É uma festa. É uma festa. Olha só, vários elementos para o nosso encontro. Né? Para um encontro futuro. É casa, né? É esse ambiente. Irmãos. É irmãos. É música. É canções. É adoração. E a gente vê claramente que esse é o trabalho de Satanás. Aonde que isso também nos faz enxergar de maneira assim cuidadosa? Por exemplo, Davi. Eu sempre costumo dizer, Davi foi um rei excelente, né? Estávamos dizendo, o segundo túmulo mais visitado em Israel é o túmulo de Davi. Não existiu um rei semelhante a Davi. Certo. Davi marcou a história, homem segundo o coração de Deus. Sim. Mas vai perguntar para os seus filhos quem era Davi. Olha dentro da casa, né? E às vezes a gente é bênção fora, né? Sim. Só que existe um vazio. Por quê? Porque dentro de casa nossos filhos não querem um rei, não querem um pastor, não quer um pregador. Não. O meu filho não quer que eu chegue para ele e dou a paz do Senhor, varão. Não quer isso. Ele quer a figura que ele enxerga é a figura de um pai. É a figura, volto a dizer, quando a esposa, né, a minha esposa chega ou recebe os nossos filhos em casa, ou quando a pastora Valquíria noites a fio se dedicando a pequenina, né? Sim. A Aurora e aos outros filhos. O que nos move a essa dedicação, a esse amor? Sim. Né? Se não for um amor impregnado em nós pelo próprio Deus, né? E de fato o diabo ele trabalha exatamente para minar isso de dentro da gente. Sim.
A ponto de que eu agora eu começo a, a estabelecer outros apegos. Hoje eu me apego muito mais, né? Eu digo eu no sentido sociedade. É natural você se apegar, né, ao material, Sim, se apegar a um animal, se apegar a uma planta, do que ter sim, apego um ao outro, ter respeito um ao outro, amar um ao outro, sim, entende? A ponto de que, por vezes, quantos vídeos já não circularam pela internet onde a pessoa agonizando em morte tem um vídeo publicado nas redes sociais. sim, A ponto que tempos atrás isso causava-me horror. Eu, poxa vida, né? Tampa o rosto, meu Deus, que barbárie, né? sim. Hoje as pessoas procuram um aparelho de celular para Filmar e poder filmar, para registrar isso. ver uma frieza, né? Uma Tomando frieza, conta. uma frieza. Uma frieza tomando conta. E o problema da orfandade, né, que seria a ausência dessa figura paterna e da paternidade, é que ela vai gerando a carência, né? Exatamente. E por eu estar carente, qualquer carinho é o meu ponto de... Exato, eu me inclino a isso. De novo, nesse processo do diabo, do inimigo das nossas vidas, destruir nome, autoridade, ele é um ser vazio, Sim, certo? É um ser vazio. Então, assim, o que ele provoca dentro de uma pessoa? Vazios. E vazio eu preencho com o quê? Posso preencher com diversas. Uma vida de lascívia, uma vida promíscua, com bebedices, sim. com Vem farras. as compensações, né? Aí eu preencho. E por que eu insisto em repetir tal ato? Porque aquele vazio provocado, aquela uma engradada de cerveja, não é suficiente para preencher. Você vai ter que beber de novo. Sim, Você vai ter que usar de novo a droga. Você vai ter que fazer de novo, porque sim. aquele vazio Vai estar lá depois do vai estar porre. lá. Ele não tem como. Aí é quando a gente entra no, entende, né? Consegue contar tudo ao filho. E é por isso que lá no princípio de tudo, quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus, o Espírito do soberano, do eterno, pairava sobre a face da onde? Do abismo. Do abismo. Eu fui poder compreender que o Espírito Santo do nosso Deus é o único capaz de visitar a parte mais sombria e escura da nossa vida. Uau. Por mais escuro, sombrio que esteja, ele é o único que consegue pairar, Ter esse acesso. ter esse acesso. E aí, ao toque, ao soar da sua voz, tudo transforma. Uau. Basta um soar, né? E então esse vazio ele é criado, ele vai sendo criado. E as pessoas não percebendo isso vão preenchendo esses vazios. Só que é um preenchimento momentâneo, a Sim, ponto de que você precisa repetir de novo. Um dia sim. aqui numa avenida principal de Cuiabá, exercitando um pouco da paternidade e buscando ter as experiências para poder falar o que a gente fala. Sim. Eu cheguei num jovem que cuidava de carro. E eu falei com ele, irmão, o que te trouxe aqui? Ele falou, não, meu nome ele falou o nome, e eu tô cuidando de carro aqui para levantar uma grana e me comer e tal. E eu vi os dedos dele bem amarelo, né? Uhum. Falei, na boa, irmão, você usa que tipo de droga? Ele falou, eu uso maconha, e vez ou outro cocaína e tal. Falei, certo. Mas por que você usa?
Me recorda, por favor, quando foi que você caiu pela primeira vez? Onde foi a sua queda? Aí ele disse assim, foi quando a minha mãe me acusou da morte do meu irmão. Uau. Ou seja, o problema não é a droga. Sim. O problema não é a bebida. O problema não é os devaneios que a pessoa vive. É o que leva ela aquilo. Sim. E aí você vê muitas pessoas tratando o problema da droga. Não, esquece. Por que a reincidência? É porque não curou onde precisava curar. Entendeu? Não tratou o que precisava ser tratado. Lá em Ubatuba, chegou um rapaz vendendo chaveirinhos. Não, Sim. já estou 3 meses fora do centro de reabilitação, eu sou uma pessoa assim, tal. E estou aqui vendendo porque já ganhei a confiança e tal, e agora estou... Falei, por quantas vezes você já passou por centro de reabilitação? 7 vezes, ele falou. Falei, correto. E como foi a sua infância? Ele falou assim, por muitas vezes eu vi meu pai batendo em minha mãe. Por muitas vezes eu e meus irmãos dormimos chorando, espancado. E com 13 anos eu comecei a usar droga. Porque a minha vida se tornou uma tristeza. Falei, cara, sei que pode ser doloroso, porque a dimensão da dor é você que sabe, é você que... Sim. Só você sabe a dimensão da dor que você vive até hoje. Eu estava na hora de uma praia, falei, cara, se isola num canto de uma areia aí sozinho, cara, grita lá. Conversa com Jesus e joga para fora, perdoa o seu pai, porque a tendência é você voltar a fazer tudo de novo. Porque a válvula de escape que você tem pelo vazio que você carrega é preencher com as noites escuras e com o uso de entorpecentes. Então, assim, esses vazios, as pessoas perambulam pelas nossas cidades, em muitas, Sim. com esses vazios. Sim. Quando você faz 2, 3 perguntas, você chega. Né? Sim. E a ferida, quando ela é causada dentro desse ambiente que deveria ser pleno de amor, ela tem o poder de desconfigurar, né? Sim. Todo um destino da pessoa. Porque uma coisa é você receber uma palavra, uma coisa é você ou você ser acusado, uma coisa é você ser ofendido com um amigo, com um colega. Outra coisa é quando isso acontece ali, naquele ambiente da família, da comunhão, que deveria ser, Sim. né? Mas por quê? Exatamente pelo seguinte fato, pastor. A Bíblia fala, e o senhor é alguém que ministra sobre autoridade. A Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe. A honra é devida a quem? A Pai e mãe. autoridades. Sim. Se a gente vai receber aqui, ou na nossa comunidade, e mesmo que não seja por bajulação, mas se vem uma autoridade dentro do nosso ambiente, Sim. você vai preparar ali de alguma forma, de novo, não por bajulação, não por nada, mas você vai organizar para receber aquela autoridade. Sim. Porque é uma autoridade. Recepcionar, né? Como autoridade. Sim. Certo? Então, assim, onde está o ponto crucial disso? É porque essa problemática é vivida com as figuras de maior autoridade dentro de casa. Ou seja, quem transfere toda essa marca são 2 autoridades. São 2 autoridades. Pai e mãe. São autoridades. Ou seja, se a Bíblia me fala que eu preciso honrar, Sim. eu só posso honrar quem tem, ou autoridade. seja, autoridade. Sim. Eu estou honrando alguém que tem autoridade. Ou seja, então, essas 2 figuras carregadas de autoridade, sim, são usadas, né, infelizmente, para que, ao invés de exercer a sua autoridade como
A própria palavra de Deus diz que a nossa boca ela tem poder de matar e fazer viver. A vida e a morte está no poder da palavra. Sim. Ou seja, o pai e a mãe carregado de autoridade, ao invés de dizer Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus faça cumprir os sonhos dele na sua vida, que Deus Sim. abençoe você na avaliação, que Deus conduza os seus passos nesse novo trabalho, que Deus abençoe você nesse casamento, que Deus te prospere nessa faculdade. Ou seja, olha a palavra Liberada, né? liberada pela autoridade. Sim. Agora não. Sai daqui, seu burro, seu imbecil, você não presta para nada. Sai daqui, seu desgramado, Sim. seu. Só que da mesma fonte de autoridade está fluindo o quê agora? Entendeu? E como é uma autoridade, essa palavra ela tem um peso. Tem um peso diferente. Tem um peso diferente. É diferente de quando você passando por algum lugar, alguém profere alguma coisa Sim. direcionada às nossas vidas. Sentimos a luta, sentimos algo, sim, mas é totalmente diferente quando essa palavra é direcionada. É uma outra proporção espiritual, né? É uma outra proporção, com certeza. Assim como é a vida pastoral. Tamanha é a autoridade que um pastor, que um líder carrega ao proferir uma palavra, né? Uma bênção. Né? É uma coisa que... Uma das clarezas também que nós precisamos ter. Por exemplo, nós temos ali o pastor Alderi, a pastora Janete. Eles são meus pastores. Não são pastores dos meus filhos. Exato. Então, eu tenho que entender que é a minha responsabilidade abençoá-los, guardá-los, protegê-los, interceder pela vida deles. Sim. Né? E às vezes a gente faz essa transferência, né, de responsabilidade. Né? Então, você, pai, mãe, né, tem essa autoridade de colocar a mão sobre a cabeça do seu filho e declarar palavras. Né? Você não sabe o que ele ouviu na escola, não sabe o que ele assistiu num programa de TV. Por que ele deixou de usar o tênis? Olha só. Engraçado, teve uma época que o Caíto, ele não queria ir mais com um certo tipo de roupa na educação, na educação física. A gente percebeu, ele ia, depois ele já não queria mais. E a gente foi entender o porquê. É porque alguém tinha falado alguma coisa, aquilo ali entrou e houve-se um bloqueio. Então o problema não é o tênis. Não é o tênis. E aí, precisava, a gente caiu a ficha, falei assim, não, nós vamos trabalhar nisso. E aí muitos, tá vendo esse tênis? Eu paguei tantos reais por esse tênis e você não dá valor no que a gente faz por você. Você não merece mais. Exato. Lembra quando a gente fez aquele trabalho com as crianças lá, um dia lá com as crianças, com as duas comunidades, e ele teve uma dinâmica lá que ele tinha que falar no microfone, ele ficou nervoso. Por quê? Porque aí naquele tempo a gente já tinha identificado. Ele foi apresentar alguma coisa, ele falou uma palavra errada, que a caçoário dele bloqueou dele falar publicamente. Né? E hoje ele já está sarado disso. Né? Mas precisa... Pede para orar, ele já... Mas precisa ter essa acessibilidade para... Exatamente. Para curar ao invés de piorar, né? Exatamente. Porque senão acaba piorando, né? Piora, aí você piora. Não, você não presta mesmo, não tem coragem. Me dá aqui esse negócio aqui que eu vou fazer. Exatamente. E é uma coisa que a gente tem ouvido. Se seus filhos não têm a liberdade para sentar no seu colo, um traficante vai fazer isso. Vai chamar para sentar no colo. Sim. Um tarado, um estuprador, um mau influenciador. Sim. Né? De novo é a amizade, é o vínculo, é a Confiança. proximidade, é a confiança, A gente pode ser, tudo bem, a gente tem muitos pais que mesmo que de forma rude, de forma... Sim. De forma mais firme, né, conduziram seus filhos. A gente sabe disso. Sim. Mas... só que esses mesmos filhos que viram esse pai rude, firme, viam um pai determinado,
que acordava de manhã, que trabalhava, que fazia o melhor, que se alegrava em ver a mesa farta. Poxa, Era a linguagem de amor, é a né? linguagem dele, do cuidado. Cara, eu preciso fazer o meu melhor por essas crianças. E aí você vai ver que esse mesmo pai veio também de uma origem Sim, de rusticidade, sim, né? Era bruto o negócio, né? E aí ele falou, não, então, já que eu não consigo expressar tanto, mas pelo menos me sim, doar, né? Cuidar da minha esposa, fazer o melhor por ela. Posso não ser o homem mais carinhoso, né? Não aqui defendendo, né? Nenhuma falta de carinho, não é sim. isso. Mas posso não ser o homem mais carinhoso. Mas não mexe com a minha casa, não. É. Quantas vezes você já ouviu isso lá dos pais mais, Sim, né? Mais do passado lá. É. Não mexe, não. é. Não mexe com eles, não. Não mexe com a minha casa, não. Entendeu? Você vai conhecer um homem Aqui valente. o couro come. Entendeu? Porque ele se posicionava. Sim, Se posicionava. E muitos filhos agradecem hoje. Falam, cara, meu pai podia não ser o pai mais amoroso, mas eu vi um homem que me ensinou a ter caráter, que me ensinou a ter hombridade, que me ensinou a falar a verdade, a não fazer mal ao outro. Então, de alguma sim, forma ele foi conduzido, né? E a sim. mãezona ficava com o papel de dar o cafuné, de cheirar, Do carinho, de carinho, exatamente. de carinho. Irmãos, que momento extraordinário, né? Que tempo extraordinário. E falar sobre a paternidade é nós encontrarmos na história, não somente assim na história que eu digo biográfica, né, de Jesus, mas nos seus feitos, né, no seu proceder. Porque, por exemplo, se referir, quando Jesus se refere a Deus como Pai, isso para os fariseus, para os religiosos da época, isso daí foi o cúmulo, né? Exato. E é isso que ele veio. Ele falou assim: eu vim revelar-vos o Pai. Não é um Exatamente. Deus, é um Pai. E isso daí é uma das coisas também que eu vejo, por exemplo, a linguagem de culto. Para nós é uma coisa, para os nossos filhos é outra coisa. Exatamente. Às vezes a linguagem de culto pro meu filho é eu ir no cinema com ele, Exato. é eu ir no parque com ele, Exato. entende? Sim. E a gente quer forçar, é uma transferência religiosa, né? Sim. Não, agora nós vamos pro culto, aí foi tudo certinho, tudo... Sim. E paralelo a isso, você também tem um outro ponto interessante na fala do senhor. Quando nós, se você for observar dentro das comunidades, dentro das igrejas, comumente quem lidera os departamentos infantis são as mulheres, Sim, quando na verdade deveriam ser um casal, um homem. entendi. Por quê? Se você for olhar à luz da Bíblia, o sacerdote, quem tinha o contato com o cordeiro? Era o homem ou era a mulher? É, Ou seja, o primeiro contato com o cordeiro é nosso. sim, E a gente atribui esse encargo todo, de novo, louvado seja Deus pela vida das nossas mulheres. mulheres. Só que é importante demais ter a presença de um paizão lá dentro daquela sala falando Sim. com os filhinhos. Sim. Entendeu? A gente percebe, por exemplo, lá na igreja, lá na comunidade, que quando os tios que são escalados, o ambiente muda. Sim, Né? claro. O ambiente muda porque parece que você, né? A figura. Sim. É o que o senhor falou, a figura, né? A presença, ela já muda. Muda. E não é, pastor, É espiritual. É espiritual, não é um discurso como muitos pregam, né? Como muitos, Sim. na verdade, dizem, né? Que o nosso discurso é um discurso machista. Longe disso. Não é. Só que eu tenho uma frase que eu sempre digo. Eu até posso fazer o que o outro faz, mas Sim. eu não o posso substituir em seu papel.
Uau. Eu posso até fazer o que a minha esposa faz, só que eu não posso a substituir no papel dela. Ela pode até fazer o que eu faço, só que ela não pode me substituir no meu papel. Uau. Queimou uma lâmpada em casa. Sim. Eu não estou em casa, estou viajando, tal, atrasou, a visita vai chegar, pá, tem que arrumar a lâmpada. Ela vai dar um jeitinho e vai arrumar a lâmpada. Sim. Só que ela não pode viver trocando lâmpada. Não é papel dela trocar lâmpada. Queimou a lâmpada, você tá no sofá, ela... Trocar a lâmpada e o bonito tá lá. Entendi. Do mesmo modo que eu como que eu posso falar? Eu sinto muito prazer e alegria quando eu vou preparar algum alimento, cozinhar e tal. Sim. De novo, você com esse discurso, não é. Eu posso fazer. Sim. Não há problema nenhum em fazer. Só que esse papel do edificar é dela, não é meu. Sim. O adornar, o perfumar o ambiente. Embelezar. Meu irmão, esse aroma é ela que faz. Sim. Entendeu? E nós, cabe a nós o quê? Proteger, zelar, prover, sonhar, Sim. e trazer para perto, e vamos para cima, e vai dar certo, e somar esforços. Sim. E aí elas vão botando pressão na gente, e não, precisa trocar isso, e você vai batalhar para trocar, e para fazer, E é uma soma de esforços. Né? O senhor vê, por exemplo, que coisa extraordinária, porque a gente... Por isso que a gente fala que é espiritual, porque por várias vezes eu já me peguei... Eu sou um cara muito sanguíneo, né? Sou um cara sanguíneo mas Deus já tá tratando, já tem algum tempo. Mas assim, o que eu percebi? Na prática ali de casa, no ambiente, na hora do almoço, na hora da janta, porque nós preservamos esse assentar à mesa, sabe? Sim. Fazer refeição na mesa, nada de na frente do sofá na TV, cada um para um lado, não. É a mesa. Então, mas por exemplo, quando eu tô meio... O que eu percebia? Que o ambiente ficava pesado. Então já ficava aquele olhar apreensivo, a minha esposa já não... Eu mesmo, quando se chego mais sisudo, mais... Isso, já fica já aquele negócio. Então o que a gente percebe? Que o sacerdote, o pai, ele tem a responsabilidade de formar aquele ambiente. Sim. O ambiente o ambiente saudável de se estar à vontade. Exato. Tipo assim, lá em casa ninguém faz tipo. É a realidade, sim, né? Sim. É o que o Instagram não mostra, né? Sim. Isso a TV não mostra. É isso que nós somos. Exato. Entende? E a mulher, ela tem esse papel de administrar esse ambiente. Olha só como que, né, encaixa esse... Exato. É uma engrenagem perfeita, né? É uma engrenagem, não tem... É a conta que, infelizmente, o mundo não vai compreender. É a conta do 1 mais 1 que é igual a 1. Né? Um Diogo, uma Valquíria, é 1. Um Guto, uma Patrícia, é 1. É 1. Não é 1 mais 1, é 2. É 1 mais 1, é 1. E Newton que se vira para explicar isso. Para explicar isso aí. Né? Exatamente. E não é metade. É 1 mais 1 igual a 1. Não é metade de um, metade do outro. Não. Não tem metade de laranja, não, irmão. É eu buscando ser melhor, ela buscando ser melhor, é os filhos sendo aperfeiçoados e uma casa bem-sucedida. Sendo nutrida por essas verdades, entendeu? E são verdades que hoje a gente percebe que dia após dia foram sendo deturpadas, desconstruídas, desconstituídas, negligenciadas. Sim. E o incrível de tudo é que Deus, né, o nosso Pai, ele sempre vai reservar os seus remanescentes. Sim. E nós somos esses. E glória a Deus. E algo assim muito interessante que o senhor acabou de dizer, e que é negligenciadas.
ser deixadas, porque não é algo que se perde. Não é da noite para o dia. Não. É um processo, né? Eu costumo dizer que crescimento e queda, ninguém cresce da noite para o dia, ninguém cai da noite para o dia. É processo, Sim. né? O amor também, ele vai dizer, porque deixastes o primeiro amor. Sim. Então o amor não se perde. Ah, acabou o amor. Não, o amor não acaba. Ele é deixado. Sim. O amor não se perde. Perdi o amor, não se perde, não. É você que deixou ele de lado. Você que não deu a atenção necessária. Pastor, não é mais a prioridade, né? Exato. Então você o seu filho não. Um dia você perdeu ele, não. Foi um processo de perda, né? Sim. Casamento, acabou o amor, não. É um processo que nós não nos atentamos por conta das prioridades, né? Sim. Das urgências. Não contamos tudo o que precisava contar. Não houve a transparência, a clareza, a sinceridade que, que fora necessário para que a gente pudesse dar atenção àquilo que é mais importante, Sim. que é a família, é a base de tudo. E desse dia aqui contigo aqui, pastor, o que fica muito marcado na minha vida é que a vida sua que nos ouve na internet, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, ela pode ser transformada se você tiver uma conversa de filho para filho. E uma outra coisa, muitos são os podcasts, Sim. muitos são as ministrações, muitas são as pregações, os eventos, os coaches, as imersões. E um dia desses Deus disse assim o seguinte: existem muitas receitas. Muitas receitas. Se eu quiser colocar a palavra de Deus e intitular isso aqui como um grande livro de receitas, ele é. Sim. Só que receitas vão permanecer sendo receitas se não forem executadas. Uau. Ou seja, eu peguei um livro de receitas e vi lá salmão grelhado reduzido ao molho de maracujá. Está na receita. Ela vai ser receita, o tempo que for, ela vai ser uma receita, até o dia que eu determinar executar. Uau. Ou seja, esse dia aqui, para muitas pessoas, para mim, para aqueles que vão nos ouvir, pode deixar de ser uma receita. Amém. Se ele as executar. Amém. Entende? Então, o que a gente hoje, às vezes, vive, até mesmo dentro dos nossos ambientes, é que não executam as receitas. Sim. Por isso é o ler, Sim. mas agora viver Colocar em prática é um pouquinho mais desafiador. É mais desafiador. Né? Pastor, tem alguma coisa que não foi dito? Olha, tem uma palavra para finalizar que o senhor queira? Não, eu deixar? Somente agradecer, estender aqui meu abraço à minha esposa, Patrícia, pastora Patrícia, que para mim ela não é nem a Patrícia, nem a pastora Patrícia, né? Eu a chamo de coração, então para ela é o coração. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? É porque dentro da nossa casa não é o pastor. Sim. Não é... Tem a figura, o título, sim, mas lá está o pai do Henrique, o pai da Elisa, sim. Lá estão os filhos, lá está a mamãe, né? Lá está a forma carinhosa de dizer um para o outro. Então, o meu abraço à minha família, ao Henrique, à Elisa, aos pastores, pastor Osiel, pastor Lucilene, à nossa comunidade, ao senhor, a pastora Valquíria. Amém. Aos que nos ouvem, que Deus possa trazer edificação à vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Muito grato, viu? Valeu, pastor. Obrigado. Muito grato por esse tempo. Obrigado. Meus irmãos, que extraordinário, né? Deixa aí nos comentários, aí no chat, aquilo que Deus falou com você, aquilo que Deus ministrou ao seu coração. Pega aí esse link, envia para alguém. Tenho certeza que
além de Deus estar falando com você, esse é o propósito, né? Deus está abençoando a sua vida. O Espírito Santo também soprou aí alguém no seu coração para que você possa compartilhar aí sobre tudo isso que nós falamos. E eu tenho certeza que vai ser cura, vai ser remédio, vai ser um virar de chaves, tá bom? E algo que a gente foi falado aqui, né, de tudo que nós falamos, e isso foi gerado, né, com muita intensidade no meu coração. Talvez você não esteja bem no seu relacionamento com seu pai. Você que está assistindo, alguma coisa aí na caminhada foi desestabilizada, seu relacionamento, e você precisa se consertar com ele, com seu pai, com a sua mãe. Não perca tempo, não. Não perca tempo. Manda uma mensagem, liga. Se você puder, vá até ele. Peça perdão. Não deixe para depois. Não procrastine mais. Não empurre com a barriga. Conserta isso, alinha isso. E você vai ver que a sua vida vai mudar. As suas emoções vão mudar. Coisas da sua vida vão mudar. Viu? Então, procure eles. Converse. Ah, pastor, mas não fui eu que errei. Não importa. Não importa. Apenas pratique o princípio do perdão. Né? É o seu pai, é a sua mãe. E você vai ver que dias extraordinários vão se estabelecer na sua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua vida, sua casa. Que Deus abençoe a sua semana. Ok? Por estar aí nos acompanhando. Aí tá as nossas redes sociais. Nosso perfil lá no Instagram, BaruchCast23. O meu perfil também, PR Diogo Freire. Estamos lá também no Facebook, tá bom? E aqui no YouTube. Se inscreva, deixa seu like, tá bom? Se inscreva aí, ative o sininho para que você possa receber todas as notificações. E que Deus te abençoe até segunda-feira que vem. Deus abençoe.